Olá, eu me chamo Ivana Teles, sou psicóloga e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre os impactos do estresse no mundo infantil. Bom, a gente percebe que lidar com as emoções naturalmente já é algo desafiador para nós adultos. Às vezes entender o que está acontecendo com a gente e conseguir verbalizar, colocar tudo isso para fora. Agora imagina uma criança que ainda tem muita imaturidade cerebral, porque de fato ainda está desenvolvendo muitos aspectos físicos. Bom, é um desafio ainda maior. Nesse período de pandemia nem se fala então. O que é que acontece? A gente já percebe que existe uma dificuldade em reconhecer as emoções e expressá-las. E aí nessa situação de pandemia, muitas crianças tiveram dificuldade em colocar esses aspectos para fora. A gente sabe que o contexto em que elas estavam também era bem desafiador, com os pais com muitas questões estressoras para gerenciar na cabeça. O resultado disso foi uma explosão a nível comportamental e emocional para essas crianças, porque se elas têm dificuldade em expressar, em verbalizar, vai sair para fora de alguma forma. E aí pode surgir a nível comportamental, a nível emocional e às vezes até mesmo somático no corpo, através dos adoecimentos físicos, por exemplo. E aí esses são aspectos importantes que acabam sinalizando que existe algo que não está muito legal. Por isso, essa situação tão intensa, justamente por existir essa dificuldade na expressão infantil. Pensando nessa situação desafiadora das crianças, a gente precisa estar atento a essa realidade. Já que ela vai ter uma dificuldade em expressar tudo isso, a gente precisa estar atento então aos sinais que elas podem emitir. Por exemplo, a nível mais emocional, a gente pode observar que passaram a surgir muitos medos das crianças por parte delas. Medos que antes elas não sentiam, ansiedades cada vez mais presentes que antes elas não sentiam, uma facilidade maior para a irritação que antes elas também não sentiam. Já é um indicativo. Além disso, a nível comportamental, a gente pode perceber alterações no sono, um sono mais agitado, em que a criança fica se mexendo de um lado para outro com muita frequência, uma dificuldade em dormir, um sono leve, alterações na alimentação também, de comer de forma excessiva. E aí vem um outro aspecto importante, a parte comportamental. A gente observa que muitas crianças tiveram regressões, ou seja, elas voltaram a ter comportamentos que já tinham tido no passado e que já tinham evoluído, mas voltaram a ter novamente. Por exemplo, regressões na fala, uma fala mais infantilizada que já não existia e retornou. A nível comportamental de autonomia, uma autonomia que a criança já tinha para determinadas ações em casa e aí agora aparenta não saber mais e às vezes até verbalizando, eu não sei fazer, eu não consigo, pedindo aquela ajuda do adulto, pedindo aquela atenção, aquele suporte do lado constante. Já são sinais que podem indicar justamente que existe algo que não está muito bem a partir dessas regressões. Uma outra situação muito presente são das crianças que já conseguiam lidar com a distância dos pais e agora não conseguem mais, querendo a presença dos pais com muita frequência. Às vezes o pai se deslocando, inclusive, para ir até o banheiro dentro de casa e a criança querendo a presença constante, por ter algum tipo de receio, algum tipo de medo, mas não sabe muito bem como expressar novamente a questão da expressão. Então são sinais que podem sugerir que tem alguma coisa que não está muito legal e que a gente precisa sim estar atento. Bom, e aí você, pai, mãe, responsável, deve estar se perguntando o que fazer, né? Então, a gente sabe que cada situação é única, é singular. Então, não tem como a gente colocar de forma concreta ações dentro dessa situação. O mais interessante mesmo é a gente olhar de forma única para essa criança, para o contexto que ela está inserida, quando tudo isso iniciou, até mesmo para a gente entender esse processo desses retornos que surgiram, dessas regressões que surgiram, a partir de quando, até mesmo para trabalhar com essa criança e trabalhar com essa família também. E aí vai uma parceria muito interessante da psicoterapia com a família. Entrando inclusive nesse ponto, o suporte psicoterapêutico com o psicólogo é maravilhoso, é uma ótima estratégia para trabalhar esses aspectos. Afinal de contas, é o profissional mais especializado dentro dos comportamentos humanos, dentro das emoções humanas, para poder lidar com essas situações. E aí, o suporte especializado para somar com esse entendimento. Somado a tudo isso, existem crianças que são um pouquinho maiores e já conseguem falar, verbalizar algumas questões. Promover uma fala, aliás, uma escuta acolhedora em que você vai ouvir essa criança é fundamental. O que é que acontece? Existem situações em que os sentimentos infantis são invalidados, são julgados e aí isso é mais uma trava para a criança. Então é legal tentar ouvi-la, tentar entender. Por exemplo, se a criança está com medo de dormir sozinha, algo que ela já conseguia fazer antes, tentar entender por que esse medo, o que está acontecendo.
E aí ouvir essa criança sem julgamentos e sim com acolhimento.